Boa noite. Ode à Alegria é o nome de uma composição musical relativamente bem conhecida de Beethoven. A frase significa hino à alegria. A letra exalta de forma prioritária a liberdade como causa da alegria e depois a fraternidade. A pessoa que compôs a letra entende que a alegria humana depende de liberdade e fraternidade entre os homens. Uma ideia bem humanista, bem antropocêntrica. A felicidade e a alegria humanas dependendo do próprio homem. Deus também faz um chamado à alegria no livro de Isaías. Mas a razão para a alegria estabelecida por Deus é diferente. É a sua promessa. A promessa de que um dia Ele, Deus, há de suprir plenamente todas as necessidades humanas, tanto as físicas como as emocionais. O chamado de Deus à alegria, então, está baseado não em algo que o homem possa fazer, mas em algo que o próprio Deus vai fazer. Restaurar a sua criação. Criar um novo mundo no qual todas as necessidades do seu povo estarão plenamente supridas. Você já imaginou viver num mundo assim? Onde todas as suas necessidades serão amplamente supridas? Esta promessa deve então causar alegria para o povo de Deus já hoje. Ter esta certeza de que suas necessidades um dia serão totalmente supridas, deve ser base para nos alegrarmos hoje. A promessa e o ensino desta verdade está em Isaías capítulo 66, versos 10 a 14. Isaías capítulo 66, leremos os versos 10 a 14. Diz assim: Alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela todos vocês que por ela prantearam. Porque vocês mamarão nos seios das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância de sua glória. Porque assim diz o Senhor: Eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos. Ele se indignará contra os seus inimigos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra. E suplicamos que a tua graça se manifeste nesse momento, ajudando-nos a ter uma compreensão correta, uma disposição para obedecer e amar esta palavra. Isto nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías foi uma das pessoas levantadas por Deus para alertar o seu povo de que precisavam cumprir as normas da aliança que Deus havia feito com este povo. A história da redenção narrada nas Escrituras nos apresenta que Deus tem escolhido um povo, o povo de Israel,
para através desse povo manifestar o seu projeto de redimir, de restaurar, de salvar toda a sua criação. Deus fez uma aliança com esse povo, no qual Deus se comprometia a cuidar desse povo, a ser o Deus desse povo, a suprir as necessidades desse povo. Mas exigia que este povo fosse obediente às normas estabelecidas na aliança com a qual Deus fez com esse povo. No entanto, esse povo, vez após vez, desobedeceu a Deus. Teimava em andar por si mesmo, em confiar em si mesmo e não obedecer aos mandamentos de Deus. Deus então enviava os seus profetas, os seus porta-voz, para que alertasse esse povo de que necessitavam se arrepender, voltar à obediência a Deus. Caso contrário, o juízo de Deus, já ditos na aliança, já também profetizados na aliança que Deus fez com este povo, viria sobre este povo. Um destes profetas, como eu disse, foi Isaías, que viveu entre os séculos 8º e 7º antes de Cristo, trazendo esta mensagem para o povo de Judá e de Jerusalém, conclamando esse povo ao arrependimento. No primeiro momento, esse povo vivia ameaçado pelo Império Assírio. E Isaías, vez após vez, alertou-os a confiarem e obedecerem a Deus. Mas o povo teimava em ser desobediente. Isaías, então, lhes alertou que o juízo de Deus viria. Não viria sobre a ameaça do Império Assírio, mas viria sob o Império Babilônico. E Isaías então passou a profetizar sobre a restauração que Deus realizaria através dos seus enviados, não deixando que o juízo fosse o final da história para aquele povo. Depois de mais de 50 anos de ministério profético, Isaías colige as suas profecias, as reúne, edita e coloca na forma do livro que nós temos hoje. Um livro que pode ser abordado em duas grandes partes. Nas nossas versões, os capítulos 1 a 39, que correspondem às profecias de Isaías feitas ao povo de sua época, alertando-os quanto ao juízo de Deus e na época que o povo vivia ameaçado pelo Império Assírio. E os capítulos 40 a 66, que aí é da perspectiva do povo que já estaria no exílio, já estaria debaixo da disciplina julgadora de Deus, e Isaías então nesta parte coloca as profecias da restauração. Restauração que viria em 3 momentos. No momento mais imediato, através do Império Persa, sob o governo de Ciro, que permitiria aquele povo retornar para a sua terra. Mas restauração que viria também através do servo sofredor, o Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo, que viria para tratar do pecado do povo. Essas 2 restaurações já foram cumpridas. Há uma terceira, é a restauração final, a restauração de toda a terra, de toda a criação de novo céu e nova terra, que terá antes disso, a restauração do próprio povo de Israel. Essa é a restauração escatológica. Isaías divide esta segunda parte, ou melhor, nós podemos notar nessa segunda parte uma divisão em 3 sessões, todas elas marcadas por um refrão que diz: para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Enquanto ele promete restauração e paz para o seu povo, ele faz questão de deixar claro que para os desobedientes, para os ímpios não haverá paz. A primeira sessão do capítulo 40 até 48, e no verso 22 do 48, você vê aí esse refrão. A segunda do 49 a 57, e no verso 21 do 57, tem o mesmo refrão. E a terceira, que é nos capítulos 58 a 66, que nós estamos abordando agora.
E nesses 2 capítulos finais, nós temos profecias da restauração da criação, dessa restauração escatológica, da consumação do projeto redentor de Deus. Quando Deus, então, há de restaurar toda a sua criação e restaurar plenamente o seu povo. Esta restauração terá, ou nesta restauração, terá a condenação da falsa adoração, conforme capítulo 66, versos 1 a 6. Mas também esta restauração será antecedida pela restauração do próprio povo de Israel, o povo com o qual Deus fez a aliança. E esta restauração de Israel será milagrosa, extraordinária, de modo inusitado e realizada pela atuação soberana de Deus, conforme nós já vimos no capítulo 66, versos 7 a 9. E hoje nós vamos ver que esta restauração também vai trazer um mundo no qual todas as necessidades do povo de Deus serão satisfeitas. E esta esperança deve produzir alegria. Notamos isso nos versos 10 a 11. Que a restauração de Jerusalém, a restauração do povo de Israel, ocasionará também um mundo onde todas as necessidades do povo de Deus serão satisfeitas. E é por isso que Deus ordena a alegria. Nesse versículo 10, nós temos na língua original 4 palavras com este imperativo de alegrem-se. Alegrem-se, exultem e regozijem-se com regozijo, uma espécie até de pleonasmo para enfatizar essa ordem de Deus de alegrar-se. A primeira palavra que aparece aí, alegre-se, foi muito usada por Isaías, e ela normalmente falava da alegria, que é uma reação a um desejo realizado. A alegria que é consequência de uma expectativa que foi cumprida, de uma esperança que foi concretizada. Nós temos um exemplo no capítulo 9, verso 2, quando Isaías fala da alegria diante da colheita das pessoas, da colheita que a pessoa faz. Quem planta, quem lavra a terra, quem lança a semente, faz isso com uma esperança, faz isso com uma expectativa, faz isso com um desejo, que é o qual? Colher o que plantou. Poder então viver do seu trabalho de plantio. Então, quando essa colheita se realiza, a pessoa se alegra. A sua esperança foi concretizada, a sua expectativa foi cumprida, o seu desejo foi realizado. O oposto a esse sentimento de alegria é uma palavra que algumas vezes tem sido traduzida nas nossas versões como envergonhar-se ou ficar envergonhado. Apareceu aí no capítulo 65, verso 13, que fala de uma frustração, de uma decepção, de você esperar alguma coisa que não se realiza, de ter um desejo que não é realizado, uma expectativa que se torna frustrada. Então a palavra enfatiza a reação de satisfação, uma reação até de festa, de vibração, de celebração, diante de uma esperança já concretizada, diante de uma expectativa já cumprida, de um desejo já realizado. No entanto, aqui, Deus ordena o seu povo a se alegrar por uma esperança que ainda será cumprida, uma esperança que ainda está no futuro a sua concretização, não se faz presente. É a esperança então desse mundo novo que Deus vai criar, no qual todas as necessidades do seu povo estarão satisfeitas. É nessa expectativa que o povo de Deus deve se alegrar. De modo geral, a alegria que a Bíblia menciona é sempre uma alegria no futuro.
É uma alegria por causa daquilo que ainda vai acontecer. É uma alegria com base na esperança. Não é uma alegria baseada nas circunstâncias do presente. Não é uma alegria baseada na situação que a pessoa vive hoje, mas uma alegria baseada no futuro. Você pode prestar atenção às bem-aventuranças proferidas pelo Senhor Jesus Cristo e relatadas lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus fala bem-aventurados, e a palavra bem-aventurados significa feliz ou felizes, abençoados. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então menciona sempre uma promessa ainda a ser concretizada. É algo ainda a ser alcançado, é algo ainda a ser desfrutado. Mas a pessoa hoje tem tanta certeza, porque é uma promessa que vem de Deus, tem tanta confiança que ela já se alegra hoje. Se você está esperando uma alegria baseada no momento agora, baseada nas circunstâncias de hoje, você ou viverá uma ilusão permanente, pintará a vida de cores que não são reais, ou viverá sempre triste. Porque hoje a vida, podemos falar com franqueza, mas apresenta situações de tristeza, situações de adversidades, situações de desafios e lutas, do que situações que promovem a alegria. De modo geral, o que nós enfrentamos hoje é uma vida mais propensa à tristeza do que à alegria. Mas se basearmos a alegria naquilo que Deus ainda vai fazer, na realização, na culminância, na completude de sua salvação, aí nós temos razão para nos alegrar. Mas é uma alegria baseada na fé, que aceita, que está convicta das promessas de Deus. Isaías usa a palavra também, exultem. E exultar era normalmente, falava de alguém que se alegrava no fato do que outra pessoa fazia e assim glorificava aquela pessoa. Veja em Isaías 41, verso 16. Quando Deus então fala do que Ele vai fazer com os inimigos do seu povo, e então restaurar o seu povo, Ele vem dizendo aí que este povo então seria humilhado, que Deus pegaria o seu próprio povo pela mão, que eles não deveriam ter medo, e lá no verso 16 começa dizendo que eles seriam vitoriosos sobre os seus inimigos, e no final: então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Quando nós nos alegramos em Deus, nós glorificamos a Deus. De fato, Deus é glorificado com a nossa alegria nele. Essa é uma verdade que vários estudiosos no decorrer da história da igreja têm enfatizado. Que é a nossa alegria em Deus que manifesta a glória de Deus. Podemos citar Jonathan Edwards, C.S. Lewis e mais recentemente um escritor muito conhecido, o John Piper, tem enfatizado isso. Que quanto mais nós nos alegramos em Deus, mais nós glorificamos a Deus. Que é no fato de encontrarmos a nossa alegria nele, que nós o glorificamos. Se você diz ser do povo de Deus, se você diz ter o Deus da Escritura como seu Deus, mas vive constantemente reclamando, constantemente lamentando, constantemente expressando uma vida de tristeza, você não está
glorificando a Deus. Você não está expressando a glória e o poder desse Deus. É quando nos alegramos nesse Deus, ficamos contentes com o que esse Deus é e com o que Ele faz, que nós então expressamos para as pessoas em torno de nós o tipo de Deus que nós temos. E assim glorificamos a esse Deus. O terceiro termo fala de exultação, e aí a alegria que é dita de um noivo com uma noiva, como Isaías 62, verso 5. O noivo então no dia do seu casamento, e ele então se alegra. Você consegue imaginar então um casamento no qual o noivo e a noiva não se alegram? Note aí o que diz Isaías 61, verso 10. E Deus mostra que o maior motivo de alegria está na salvação que Ele vai promover para o seu povo. Diz aí: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Ele diz: eu tenho uma grande alegria no Senhor. A minha alma, ela se alegra em Deus. Por quê? Porque Deus realizou a minha salvação. Ele me cobriu de vestes de salvação. Ele me envolveu de manto de justiça. Então há uma alegria como noivo que se adorna de turbante no dia do casamento, ou como a noiva que se enfeita com suas joias. Novamente a pergunta: você consegue imaginar um casamento em que o noivo está se arrumando de modo bem triste para ir casar? Ou a noiva está se arrumando bem entristecida, bem para baixo para o casamento? Isso seria extremamente raro, né? Talvez outras pessoas possam até ficar tristes num casamento. Os pais da noiva, né? Vendo agora, ela vai entregar minha filha para esse rapaz, eu sei lá o que vai ser. Talvez os pais da noiva possam até ficar tristes. Ou os concorrentes possam ficar tristes. Agora a porta se fechou de vez, não dá mais. Mas o noivo e a noiva ficarem tristes, isso é inconcebível no casamento. Isaías está dizendo isso, que em virtude da salvação que Deus trouxe, da sua justiça, isso é, da justificação que Ele traz para os seus filhos, nós devemos nos alegrar. A causa da nossa alegria, deve ser a salvação que Deus realizou. Veja ainda capítulo 25, verso 9. Aqui Isaías está descrevendo a consumação da salvação de Deus, esta restauração final, como um banquete, né? Um banquete que talvez o pessoal vegano não vá apreciar muito, mas naquela época ser vegano não era uma coisa muito comum. E Isaías então descreve esse banquete como, veja aí verso 6, um banquete de carnes suculentas com tutanos, de vinhos envelhecidos e clarificados. Então esse é o banquete que Deus vai proporcionar para todos os povos, para todas as nações. Descrita evidentemente numa linguagem poética, numa linguagem figurada, como essa satisfação dos apetites, esses sabores, então essa exploração de sabores. Depois no verso 7, como a remoção daquilo que cobre as pessoas, que está o véu que está posto sobre as nações e que impede as nações de ver a verdade, de ver a glória de Deus. E no verso 8, a eliminação da morte, da lágrima e de tudo que causa vexame e vergonha. Esta será a restauração final. E aí no verso 9 ele diz: naquele dia se dirá: vejam,
Esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Esse é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. A razão da alegria é esta salvação que Deus vai realizar. Nisto está a base da nossa alegria. Novamente, não são as circunstâncias de agora, não são os momentos que vivemos hoje, mas esta expectativa, esta esperança de que Deus realizará de modo pleno a nossa salvação, nos dando no novo céu e numa nova terra uma vida de plena satisfação. É nessa esperança, é nessa expectativa que nós devemos nos alegrar. Voltando a Isaías 66, verso 10. Ele diz: alegre-se, alegre-se com Jerusalém. Essa é a causa da alegria. Jerusalém, o fato de Deus ter escolhido aquela cidade para, num momento do Antigo Testamento, ser a expressão do seu trono nesse mundo, a expressão do seu templo, a capital do seu povo. E no futuro será a capital do reino de Deus durante o período do reino milenar. E também no reino eterno teremos a Jerusalém, a nova Jerusalém, descendo do céu, e de onde Deus reinará sobre todos os povos, sobre todas as nações. Então, a alegria é esta restauração, simbolizada aqui na cidade de Jerusalém. E quem deve se alegrar? Alegrem-se aqueles que amam Jerusalém. Alegrem-se aqueles que hoje pranteiam por Jerusalém. Amar fala de valorizar aquilo que esta cidade representa. Representa o reino de Deus, o domínio de Deus, esse projeto redentor e salvador de Deus. O povo que Deus tem escolhido para, através deste povo, manifestar o seu nome a toda a terra. Aqueles que amam este povo, aqueles que amam este projeto redentor de Deus, devem se alegrar com esta restauração que Deus fará. Mas estes que amam também pranteiam. Isto é, choram hoje por causa do juízo, do pecado deste povo, de suas falhas em ser obediente a Deus e por experimentar o juízo de Deus. E aqui nós percebemos que o amor causa tanto alegria quanto tristeza. No mundo marcado pelo pecado, o amor traz alegria. Alegria com o sucesso do amado ou da amada. E tristeza com a falha, com a decepção, com o sofrimento causado. É impossível amar neste mundo marcado pelo pecado, sem experimentar alegria e tristeza. Se você tem a ideia de que amar alguém ou amar algo é simplesmente viver num estado de só alegria, você certamente vai se decepcionar. Vamos trazer duas ilustrações sobre isso. Uma ilustração: pais e filhos. Pais amam seus filhos e se alegram com os seus sucessos. Pais amam seus filhos e se entristecem com os seus fracassos. Pais amam seus filhos e ficam felizes quando eles fazem as coisas corretas, quando eles prosperam na vida, quando eles têm suas conquistas realizadas. Muitas vezes os pais vibram até mais do que os próprios filhos. Mas pais que amam os filhos também se entristecem, se doem com o fracasso, com a desobediência dos filhos, com resultados na vida dos filhos que não são resultados promissores. Essa é uma ilustração do que é amar nesse mundo. E talvez uma ilustração tanto mais comum é a ilustração de um torcedor de um time de futebol, né? Alguém que ama um time de futebol se alegra quando o time
e se entristece quando o time perde. Essa é a vida de um torcedor, né? Não é só vitórias, como a gente espera que não seja só derrotas, mas isso exemplifica todos os amores nesta vida. E aí está um caso. Aqueles que amam Jerusalém, que amam este povo de Deus, que amam este projeto de Deus, se alegram com a perspectiva do que Deus vai fazer, da restauração que Deus vai trazer, mas também choram em virtude das falhas deste povo hoje. Esta alegria resultará, ou melhor, essa identificação com esse povo de Deus, essa identificação de quem ama e por isso está querendo se alegrar com essa promessa futura e também chora com o fracasso presente, resultará em participar, em compartilhar as bênçãos de um mundo restaurado, onde todas as necessidades serão supridas. É o que apresenta o verso 11. Porque vocês mamarão nos seios das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Esse mundo de plena satisfação é retratado aqui com um bebê que tem uma mãe que é capaz de lhe amamentar, de modo que ele fique plenamente satisfeito. Que ele possa retirar do seio de sua mãe todo o leite necessário para que ele esteja alimentado, para que ele possa se deliciar e se sentir então bem confortado, bem consolado com isso. Talvez esta ilustração não seja tão pertinente para nós hoje. Mas vamos imaginar para o povo de Jerusalém, que já havia experimentado alguns cercos na cidade e que experimentaria no futuro. A cidade sendo cercada, e no caso do cerco do Império Babilônico, um cerco que durou vários anos. E aí o que acontece com uma cidade quando os inimigos a sitiam, quando os inimigos a cercam? Alimentos não podem mais entrar. E aí os alimentos que tem dentro da cidade acabam. Aí você imagina uma mãe que está com o seu bebê ainda de colo, que depende aí do leite materno, mas essa mãe não está se alimentando, porque não tem comida. O que acontece? Ela não tem leite para amamentar. E ela vê seu filho chorando, e ela se vê impotente de alimentar. E a pergunta é, quem é que sofre mais nesta situação? E a resposta é óbvia. A mãe, certo? A criança sofre, é claro, né? Está com fome. Mas a mãe sofre ainda mais, porque não tem o que dá para aquela criança. Hoje, talvez esta ilustração vamos dizer assim, não choque tanto, não cause tanto impacto, porque tem os nanãs, né? Nanãs, os leites aí nanãs, né? Que se a mãe não tem, vai lá na farmácia ou no supermercado, compra, né? E supre a criança, mas naquela época não tinha isso, certo? Ou era o leite materno, ou nada. Quando então Isaías agora usa esta ilustração para falar disso, você deve imaginar aí um bebê que já está trocado, com fralda limpinha, que amamentou até dizer chega, fica cheio e que está lá no colo da mãe. Ele precisa de mais o quê? Nada. Ele tem tudo o que ele quer. Ao usar esta ilustração, é o que Isaías está dizendo. Naquele tempo, na restauração de todas as coisas, o povo de Deus terá tudo o necessário. Terá tudo o que precisa. E terá de forma abundante. Terá de forma a ficar
satisfeito. Terá de forma a se deliciar, porque será abundante. Nossa expectativa não deve ser de satisfação plena agora. Quem tenta tirar da vida que tem hoje satisfação plena, vai ficar frustrado. E algumas vezes vai ficar sem nada. Alguém que, por exemplo, ou meu casamento me satisfaz 100%, ou eu não quero esse casamento. Vai ficar como? Sem casamento. Porque satisfação plena já não tem. E por que que não tem? A começar de você. Você é incapaz de satisfazer plenamente outra pessoa. Você mesmo, eu mesmo. Então, se você é incapaz de satisfazer plenamente outra pessoa, o que você espera da outra pessoa? Que ela também esteja nessa mesma situação. Então, se você é do tipo, ou tudo ou nada, vai ficar sem nada. Ou meu emprego me satisfaz plenamente, ou eu não quero esse emprego. Vai ficar sem o emprego. Então não existe relacionamento 100%. Seja relacionamento marido e mulher, pais e filhos, relacionamento dentro de uma igreja, não existe 100%. Hoje não. Agora um dia, o povo de Deus terá suas necessidades satisfeitas 100%. Então, guarde esta verdade. Isso vai lhe ajudar de duas maneiras. Primeiro, de não tentar tirar dessa vida o que essa vida não pode lhe dar, que é satisfação plena. Não pode. Contente-se com o que você tem. E alegre-se na esperança de que um dia, seguindo a Cristo, você terá 100%. Alegre-se com isso. Que agora qualquer relacionamento, qualquer área da sua vida, não será 100%. Mas um dia, você terá plena satisfação. Satisfação 100% no mundo que Deus há de criar. A restauração de Deus para o seu povo de Israel há de trazer satisfação plena para o povo dele, para aqueles que seguem a ele. E hoje nós devemos nos alegrar com esta esperança, nos alegrar com esta expectativa. Em segundo lugar, a restauração que Deus vai realizar com Israel. Nesta restauração ele vai cumprir sua promessa de conforto de modo pleno. Versos 12 e 13. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Primeiro ele fala de que nesta restauração, ele promete, é palavra dele. Ele chama as pessoas a verem. Eu vou trazer paz como se fosse um rio inundando. Um rio que inunda, será uma paz inundante. Uma paz que vai cobrir tudo. Uma paz plena, uma paz completa. E eu vou trazer também uma glória transbordante. Uma glória que virá também de forma plena. Deus diz, eu vou fazer isso. Vejam, eu vou fazer isso. O mundo anseia por paz. Várias tentativas, várias até revoluções têm sido levantadas para trazer paz ao mundo. Quantas têm sido bem-sucedidas? Quantos acordos têm sido bem-sucedidos?
Mas um dia, Deus diz, a paz vai cobrir a terra como se fosse um rio inundando tudo. A glória virá das nações para o meu povo de forma transbordante. E assim, ele repete a imagem, vocês serão amamentados. Novamente a imagem do bebê plenamente satisfeito. E agora, não apenas amamentado, mas acarinhado, acalentado, colocado no colo. Um bebê, então, que será alimentado e até mimado. E no próximo verso ele diz, tal como a mãe consola o filho, assim eu vou consolar vocês. Em Jerusalém vocês serão consolados. A palavra consolo ou conforto fala aqui da ação de você levar alguém da tristeza para a alegria, do desânimo para o ânimo. Conforto é infundir força, colocar força na pessoa. A pessoa está desanimada, está para baixo, está entristecida, perdeu o ânimo. O consolo fala disso, o conforto fala disso, de mudar o estado emocional da pessoa, mudar o estado de ânimo da pessoa, para que ela se alente na vida. É interessante que esta segunda parte de Isaías, começa lá no capítulo 40, verso 1, você lembra como ela começou? É um tema aí para os músicos de uma cantata, consolai, consolai o meu povo. Lembra do Messias de Handel? Então tem essa parte, consolai, consolai o meu povo. Ele começa conclamando as pessoas a consolarem o povo. E aqui, quando termina de forma tríplice nesse versículo, ele diz, da mesma maneira que uma mãe consola o seu bebê, da mesma maneira que uma mãe conforta o seu filho, consegue trocar, amamentar, nanar o neném ali, acarinhar o neném para que ele fique confortado, Deus vai confortar vocês. Em Jerusalém vocês serão confortados. Isso é nesta restauração que eu vou trazer para o meu povo de Israel. Vocês também serão confortados. E a frase do meio, ela traz uma ênfase, é como se Deus dissesse, eu mesmo vou consolar vocês. Eu mesmo vou confortar vocês. Talvez você, nesse tempo de vida, você se sinta uma pessoa desconsolada. Uma pessoa que não experimenta conforto. As várias áreas da tua vida, os teus vários relacionamentos, te trazem mais desprazer do que prazer. Te trazem mais tristeza do que alegria. Você se sente uma pessoa até desamparada, frustrada, porque não consegue encontrar conforto em nada na vida, consolo em nada na vida. Lembre-se, conforto pleno, consolo pleno, haverá no novo céu e nova terra. Quando Deus restaurar o seu povo, o próprio Deus vai confortar, vai consolar o seu povo. Devemos abandonar as nossas idolatrias, que muitas vezes buscam conforto e consolo em certas coisas daqui. Quantas vezes nós nos damos ao pecado da gula? Por quê? Achamos que a comida vai trazer conforto, vai trazer consolo. Muitas vezes há outros pecados que provocam prazeres momentâneos. Vícios como bebida, pornografia ou qualquer outra coisa, que se tornam verdadeiros ídolos em nossos corações, porque esperamos encontrar nisso conforto pleno. Nada disso vai nos confortar plenamente. O conforto pleno virá do próprio Deus, quando Ele restaurar o seu povo. Ele mesmo vai restaurar.
Algumas vezes, relacionamentos até bons, relacionamentos que teriam tudo para andar de modo dinâmico, de modo funcional, se as pessoas não exigissem encontrar nesses relacionamentos conforto pleno. Quando elas exigem o 100%, o conforto pleno, elas acabam perdendo o que tinham. Lembre-se, consolo pleno, conforto pleno, somente Deus. E somente quando Ele restaurar todas as coisas, Ele trará esse conforto pleno, este consolo pleno. Quando Deus restaurar o seu povo, restaurar Jerusalém, Ele há de satisfazer plenamente as necessidades do seu povo. E Ele há de cumprir plenamente a promessa de conforto. Mas em terceiro lugar, quando Deus restaurar o seu povo, restaurar Jerusalém, o seu poder se tornará manifesto. Verso 14. Vocês verão isso e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E os seus ossos serão revigorados como a erva da terra. O poder do Senhor será notório aos seus servos. Deus diz, vocês vão ver isso. Vocês vão ver o meu poder se manifestando de modo claro, de modo notório. Algumas vezes na nossa vida a gente gostaria de ter uma demonstração clara, evidente do poder de Deus. Enfrentamos certas situações problemáticas, certas situações adversas, certas ameaças de perdas na vida e gostaríamos que Deus agisse de modo muito claro, muito evidente, manifestando o seu poder. Mas na maioria das vezes Ele não faz isso. Mas quando Ele restaurar todas as coisas, Ele diz, vocês vão ver o meu poder sendo manifesto. Vocês vão ver o meu poder se tornando conhecido. E o coração de vocês ficará cheio de alegria. Aí sim, o coração de vocês vai estourar de tanta alegria. E os seus ossos serão revigorados como a erva tenca. Tanto a palavra coração como a palavra ossos são usados como figura de linguagem, onde a parte representa o todo. Então, o coração fala da vida toda ficando cheia de alegria. E os ossos sendo revigorados, fala também da vida toda sendo revigorada. Ele usa uma ilustração, como a erva tenca. E a gente pode citar aqui um paralelo na nossa região. Chegando aí os meses de setembro, outubro, que a gente olha ali para a Serra do Horto, que cor a gente vê? Cinza, não é isso? Nos meses de estiagem, olha ali e vê cinza. Mas aí vem as chuvas, e em pouco tempo depois das chuvas, você olha e vê o quê? A cor mudou, vê? Verde, é essa a ilustração que Deus está usando. A vida de vocês que pode estar como cinza, secas, sem ânimos, sem vida, sem vigor, serão revigoradas, como a folhagem que depois de uma chuva, então renasce. A vida de vocês vai renascer. O meu poder se tornará notório nessa restauração. Mas também o meu poder se tornará notório na minha ira. A última frase do verso 14. E ele ficará irado contra os seus inimigos. Na restauração de todas as coisas, ou melhor, para que haja uma restauração de todas as coisas, Deus tem que banir os seus inimigos. E isso é lógico. Aqui são dois lados de uma mesma moeda. Se você quer uma sociedade com plena paz, o que deve ser feito? Eliminar os inimigos da
paz. Eliminar aquilo que retira a paz. Concorda? Queremos uma sociedade com plena paz, mas ao mesmo tempo uma sociedade onde todo mundo possa morar. Justo, injusto, mal e bom. Vai ser uma sociedade de paz? Não, não vai ser. Né? Queremos um inclusivismo total e ao mesmo tempo paz. Não. Para que haja paz, para que haja segurança, para que haja saúde, para que haja vida plena, tudo aquilo que se opõe à paz, que se opõe à segurança, que se opõe à saúde, que se opõe à plenitude de vida deve ser eliminado, deve ser afastado. É como você. Se você quer ter saúde no seu corpo, você deve fazer o quê? Eliminar tudo aquilo que produz doença, não é verdade? Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício, evitar tudo aquilo que atrapalha a sua saúde, você deve eliminar. Não, eu vou deixar só um ou dois. O que acontece com esse só um ou dois? Você vai ter 100% de saúde? Não. É a mesma coisa. Na restauração de tudo, Deus vai eliminar os seus inimigos. A sua ira virá contra os seus inimigos. Deus há de restaurar o seu povo. E quando Ele restaurar o seu povo, Ele vai produzir um mundo onde todas as necessidades daqueles que o seguem serão satisfeitas. E isso deve já hoje produzir uma alegria em nós. Quando Deus restaurar o seu povo, Ele vai trazer conforto pleno para este povo restaurado. Teremos o nosso ânimo revigorado. Teremos uma vida rejuvenescida. E quando Deus restaurar o seu povo, o seu poder se tornará manifesto. Uma vida onde todas as suas necessidades estarão satisfeitas. Você não sentirá falta de nada. Tanto as necessidades físicas como emocionais, plenamente satisfeitas. Uma vida de paz inundante, de glória transbordante. Uma vida de prosperidade. Uma vida de ânimo, de vigor. Uma vida plena de alegria. Esta é a promessa de Deus quando Ele restaurar o seu povo para aqueles que se identificam com Ele, para aqueles que o seguem hoje. Mas para aqueles que se colocam contra Deus, aqueles que não querem se submeter a Deus, não terão esse estado de bem-estar pleno, mas terão a ira de Deus sobre ele. Se você segue a Deus, se você está comprometido com a salvação de Deus, com o plano redentor de Deus, nesse momento ou nessa vida, você há de sofrer frustrações, dores, você há de experimentar o choro, mas você pode se alegrar com uma certeza, uma promessa certa. Um dia, você estará num mundo novo criado por Deus, onde todas as tuas necessidades estarão satisfeitas, onde você desfrutará de pleno conforto, e onde você verá de modo patente o poder de Deus se manifestando. Mas, se você está querendo seguir seus próprios caminhos, querendo seguir suas próprias ideias, não está querendo assumir um compromisso em seguir a Deus, você não desfrutará desse estado de bem-estar. Porque como termina o nosso texto, Deus vai manifestar seu poder aos seus
servos, mas trará a sua ira sobre os seus inimigos. Curve-se a Deus hoje. Siga a Deus hoje. Aceite o caminho de Deus. Persevere no caminho de Deus. E aguarde com alegria aquele mundo novo, onde todas as tuas necessidades estarão satisfeitas. Onde você desfrutará de conforto perfeito. E onde você verá de modo patente o poder de Deus se manifestando. Amém.